Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 2 de abril de 2022. Agora 22 horas e 8 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 17 e 8 da tarde. Gente, eu tô aqui no gráfico diário da BTC. Essa linha lilás aqui, ou rosa, é a MM200, a média móvel de 200 períodos, aritmética. Vocês vejam que ela é praticamente uma instituição da análise gráfica. Ela é sempre respeitada como suporte em diversas oportunidades e muito respeitada também aqui como suporte de novo e muito respeitada também como resistência. Agora a gente testou ela como resistência naqueles pumps de 28 e 29 de março, refugamos, rejeitamos o transpasse de baixo para cima contra a MM200 e agora a gente vai para um novo teste. Deixa eu despoluir aqui, ó. E agora a gente vai para um novo teste de baixo para cima para tentar furar a MM200 e alcançar essa região congestional na altura de 52, 53 mil dólares, que seria ali um novo ponto de inflexão para formar uma subonda, para aí sim se desdobrar em direção à faixa do all-time high em 69, 70 mil. O Trix dá conta de um amplo movimento ascendente, a gente segue escalando para os quadrantes mais tópicos da banda superior da métrica. No semanal, essa plotagem desse candle aqui no semanal será concluída amanhã, domingo, de domingo para segunda, e é bem provável que o próximo candle no semanal aqui no Heikin Nash já abra novamente comprador e com uma protuberância para cima da linha superior da nuvem de Shimoku aqui no semanal. Na projeção a gente segue estreitando a nebulosidade avermelhada, ameaçando aqui criar uma bela nebulosidade esverdeada. Então, gente, o prognóstico gráfico para a BTC é muito favorável. Esse conflito geopolítico vai turbinando a movimentação da BTC. Essa guerra agora vai trazer impactos significativos para os preços dos alimentos e a BTC cada vez mais se comporta como uma commodity, como a guerra, o petróleo e o custo do frete naval está criando uma crise de fome. Agora, o aumento brutal dos alimentos na zona do euro, em razão do colapso na cadeia de suprimentos, tá botando um mega bode na sala da zona do euro. Agora tem um artigo muito interessante na Friday Finance dando conta de que a corrida global por ouro e BTC também, no final do artigo, o articulista dá conta de que a corrida por Bitcoin e hedges no mundo cripto para poder fazer frente ao enfrentamento dessa crise inflacionária tá só no começo. E agora, no fim da tarde desse sábado aqui na Europa, a Gazprom, que é a estatal de fornecimento de gás natural russa, fechou o gasoduto, o ramal Yamal Europa, uma artéria crítica de abastecimento de gás natural para a Europa Ocidental. O Vladimir Putin, ele nitidamente ele está jogando um jogo de xadrez. Ele quer colocar a zona do euro e os Estados Unidos da América numa posição de mega pressão inflacionária, com uma crise de refugiados nunca antes vista desde a Segunda Guerra Mundial aqui na Europa. Esses refugiados, que já estão em 4 milhões de refugiados ucranianos, podem rapidamente subir para 15, 20 milhões, já que a população da Ucrânia é de um pouco mais de 40 milhões de habitantes. E o Putin agora ele está cercando a Ucrânia, ele está com tropas agora na Moldávia, que é um país que fica ao sul da Ucrânia, colapsando o fornecimento por mar e controlando água potável e energia na Ucrânia. Tudo isso está se transformando numa mega panela de pressão em que o dólar americano é o que mais vem sangrando desde que esse conflito, que na verdade é um conflito geopolítico internacional, começou. O destronamento do dólar da condição de contrapartida para a aquisição de commodities energéticas está promovendo e forçando o mercado a reprecificar o dólar americano, que desde 1971, quando Richard Nixon extinguiu o padrão ouro, o dólar só tem lastro na fé, basicamente.
E o Putin sopesando toda a expansão monetária do Federal Reserve, desde a crise do subprime, passando pela crise pandêmica, o balanço patrimonial do Federal Reserve é o maior balanço patrimonial da história de um banco central na humanidade. A humanidade nunca viu um balanço patrimonial de um banco central nessa envergadura. É maior do que 99% dos PIBs do planeta, PIBs de países. Ou seja, essa expansão monetária ia encontrar algum ponto de inflexão, encontrou o seu ponto de inflexão no Vladimir Putin, que está puxando o tapete do dólar norte-americano, que vai deixar de ser contrapartida para a aquisição de commodities energéticas. Essa ameaça do Putin de só aceitar rublos ou BTC para aquisição de gás natural e petróleo ainda não foi totalmente precificada pelo mercado. Fora que não existe petróleo sem comprador. Então todo esse gás natural e petróleo que está sendo sonegado à Europa, já que essas exigências do Putin e o freeze que o Ocidente promoveu nas reservas cambiais da Rússia e o boicote também da Europa Ocidental ao petróleo russo, o gás natural não foi totalmente boicotado, mas ao petróleo russo, tudo isso obrigou o Vladimir Putin a fazer as suas próprias exigências também, em contrapartida a essa hostilidade. Agora ele só aceita rublos pelo gás natural ou Bitcoin, como ponderou o Kremlin, e tudo isso ainda não foi totalmente precificado pelo mercado. Lembrando que não existe petróleo e gás natural sem comprador. Todo esse petróleo vai ter que fazer uma viagem transcontinental para sair da Rússia em direção à China. Lembrando que não existem oleodutos que conectem Rússia à China. E agora, com o fechamento desse gasoduto, desse ramal que fornecia gás natural até sábado à tarde agora da Rússia em favor da Europa Ocidental, tudo isso vai pressionar o Putin a vender todas essas commodities energéticas para a Rússia. A Rússia dá de ombros para a União Europeia e também para os Estados Unidos e não vai deixar de comprar todos esses insumos energéticos. E isso vai encarecer absurdamente o frete naval, já que pouca gente está fazendo conta de que a produção russa de quase 4 milhões de barris dia vai escoar em direção à China através de petroleiros. E isso vai encarecer muito o custo do frete naval, já que boa parte desses armadores vão se aglutinar nesse transporte transcontinental de óleo da Rússia em favor da China. Toda essa hecatombe geopolítica vai levar a BTC resiliente em direção a $1 milhão, o que vai acontecer entre 2026 e 2027, e segue de forma acelerada nessa nossa pernada de número 3 no semanal, que vai levar a BTC para um patamar entre 80 e 100 mil dólares. Não vai ser uma pernada linear, vamos ter algumas intercorrências aqui na faixa de 52, 53, talvez formando uma subonda 2, né? Uma onda 1, uma subonda 2, uma onda 3, que vai travar aqui na faixa dos 70 mil, que é a região do all-time high, para formar uma onda 4, deve cair de 70 para 62, 65, e aí sim se desdobrar numa grande onda 5, que vai fazer a BTC ultrapassar o patamar de 100 mil dólares. Quem viver verá. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.